paz do nosso bom Deus para todos aqueles que amam e são verdadeiros amantes da verdade e da palavra de Deus, como está escrito. Bem, irmãos, eu estou trazendo aqui um vídeo hoje e esse vídeo nós vamos abordar um tema de como não ser um herege para uma pequena minoria. Como não ser um herege? Até mesmo fora, hoje nas igrejas, para você não ser um herege, você tem que aceitar os ensinamentos deles. É claro que não vai ser uma pessoa como eu que vai mudar o sentido de uma pessoa que já vem há 40 anos sendo ensinado dentro de um sistema religioso, uma empresa religiosa, onde a visão é o lucro, que ela dá. Porque hoje nós vemos pessoas que são abandonados porque falam a verdade. Porque as pessoas abrem uma igreja, que eu conheço como templo, criado pela mão do homem. Eles abrem um templo e passa na casa das pessoas. Principalmente a casa daquelas pessoas que já são evangélicos, que é para eles ficar mais fácil de eles convencer e eles passarem para o templo deles, para eles manobrar direitinho e crescer financeiramente. Mas eu sou diferente, eu vejo diferente essa situação, porque eles dizem que isso é ser servo de Deus, já a Bíblia mostra diferente. Então, quando você lê a palavra de Deus apenas como está escrito, como foi o caso de alguns casos aqui de eu ler lá em Gênesis 3, aonde não mostra Satanás algum, como eu li em Apocalipse, que os acontecimentos do Apocalipse só apontam para um passado, nunca aponta para um futuro da geração da gente hoje. Jesus Cristo também, quando disse que estava vindo o fim dos tempos, ele apontava para aquela geração que ele vivia, que vários versículos lá do Velho Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Aquilo ali ainda é Velho Testamento. Ele falava que não passaria daquela geração, que hoje eles pegam os servos de Deus da atualidade, entre aspas, pega aqueles versículos que Jesus apontava para aquela geração e trazem para o tempo da gente hoje, pregando no tempo da gente hoje em 2021. Primeiro quero acrescentar que quando Jesus disse assim, que não passará dessa geração, Jesus estava falando para aquela geração que ele vivia. Jesus não estava falando para uma geração do ano 2000, do ano 2020, muito menos. Só que, como eu sou herege, eu vejo essas coisas. E eles que são os servos de Deus da atualidade, dentro da Bíblia, dos ensinamentos deles, eles não são hereges, porque eles não verem o tempo que foi escrito, para quem foi escrito, então por isso que eles estão certos. E eu estou errado por ler a Bíblia como está. Porque aonde eles mais se firmam na empresa deles, que eu chamo de empresa, porque realmente você abrir uma igreja com 3 meses você está com 20 membros, 6 meses você está com 40 membros, com 8 anos você está com 100 membros dentro da igreja. E todos esses membros forçados a pagar os dízimos e as ofertas, porque se alguém de lá não pagar dízimo e oferta, eles vão diretamente aqui aonde eu vou ler agora e já vão jogar ali em cima daquelas pessoas e as pessoas já vão se assustar, já vão se assombrar, não conseguem dormir à noite para voltar ao curralzinho de ser apeado com as ideias deles, que são os dízimos e as ofertas. Vamos ler aqui. Primeiro, eu vou fazer de conta agora, preste bem atenção vocês que assistem esse canal e assistem canal de outros irmãos também que já têm a mente iluminada por Cristo. E vocês vejam que eu vou sair agora da minha posição e vou entrar na posição deles, como eles me ensinaram. Pronto. Malaquias 3:8
diz assim: roubará o homem a Deus? Isso é uma pergunta. Aí diz: todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Outra pergunta. Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão vendo? Por isso que Deus vai amaldiçoar vocês, porque vocês estão roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. E se Deus dá em abundância a vocês, vocês têm que pagar aquilo que Deus deu. Que voltando à minha posição, na verdade Deus não deu, Deus emprestou. Porque se Deus deu uma coisa a você, porque a palavra de Deus diz lá no Velho Testamento, diz assim: pelo acaso não sou eu que te dou forças e sabedoria para adquirir riqueza? Então se Deus te dá, Deus te deu, Deus não te emprestou. Para que você tenha que devolver aquela parte que Deus te deu. Então Deus não te deu. Isso aí é grosseria pura. Isso aí é defender regime, é sistema religioso. Não defender a verdade. Então vamos mais para frente. Olha, versículo 9 de Malaquias 3. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais. Você está vendo? Você é amaldiçoado por isso, porque você está roubando a Deus. Aí você vem dizer: pastor, na minha casa está uma dificuldade grande, o que eu trabalho na semana não dá para pagar as contas. Também Deus já está amaldiçoou, irmão. Tu já é um amaldiçoado, porque nunca mais te trouxesse o dízimo para aqui. Você tem que trazer o dízimo para a casa do tesouro, é a casa do Senhor. Você não pode roubar a Deus. Você não está dando para pagar as suas contas, mas você, quando receber o que você pegar, primeiro você paga a casa de Deus. Você paga os dízimos e as ofertas. Depois você vai ver se dá para pagar as suas contas para lá. Mas primeiro você tem que pagar os dízimos e as ofertas. Porque Deus está dizendo aqui, ó, com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais. Então não há argumento contra isso aqui. Você, irmão, está todo errado. Você tem que pagar primeiro o dízimo e as ofertas. Pastor, mas eu tenho uma dívida, onde eu compro umas coisinhas no mercado e eu tenho uma dívida. Não, deixa aqui para lá. Primeiro você tem que pagar os dízimos e as ofertas. Que é o de Deus. Depois, o que sobrar, você vai lá e tenta resolver com o seu dono da sua mercearia lá. Mas primeiro você tem que pagar os dízimos e as ofertas. Eu já ouvi muito dessas baboseiras. Já ouvi muito. Mas nós vamos andar mais um pouquinho. Aí diz mais: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Isso é os ensinamentos daqueles que não são hereges. Agora eu, como sou herege, estou vendo isso aqui. Agora eles que não são hereges, uma minoria, pessoal. Uma pequena minoria nesse canal fica criticando, dizendo que eu sou herege. E também eu assisti outro vídeo de outro amigo, Colírio da Graça, se não me engano. Um abraço aí, meu irmão. Que se for da vontade de Deus, até um dia nós poderemos se encontrar para nós conversar pessoalmente, porque dá prazer em a pessoa realmente encontrar uma pessoa que tem a mente aberta e iluminada para Cristo. Então diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Está vendo aí, irmão? É Deus que está dizendo, irmão. Não sou eu, não. Você tem que trazer os dízimos para a casa do tesouro, porque você não está trazendo. Primeiro, voltando aqui, gostaria que essas pessoas que nos chamam de herege por causa desses ensinamentos, que primeiro eu vou ler aqui, iniciando o versículo, e já vai ser a primeira bofetada nesses tais que ensina tais ensinamentos, defendendo e visando apenas o lucro financeiro, não interessado a salvar a alma. Porque o próprio Jesus Cristo disse: receber de graça dais. Vamos aqui que eu vou entrar em um outro assunto aqui. Aí diz aqui, ó, o versículo 6 do mesmo Malaquias 3. Porque eu sou o Senhor e não mudo, Deus disse. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar?
Deus está falando para você, que eu saiba, nós estamos vivendo em 2021, e que eu saiba, nenhum brasileiro é filho de Jacó. Que pena que você está pregando isso aqui para pessoas que não são filhos de Jacó, não faz parte da tribo de Israel. E agora me explica aí quem é o herege, porque primeiro Deus falou isso aqui para os filhos de Jacó. Deus não falou para nenhum brasileiro. Deus não escolheu nenhum brasileiro para ser profeta. Jesus muito menos. Porque Jesus jamais escolheu ninguém para profeta após a morte dele. E nem com vida eu li em canto nenhum que Jesus escolheu: você vai ser profeta, você vai ser um apóstolo, você vai ser um mensageiro. Jesus não escolheu ninguém para ser profeta em gerações futuras. Deixando aqui bem claro. Então, você lê isso aqui, como está escrito, é ser um herege. Agora, você mentir para enriquecer as suas vontades e suas famílias, claro, curtir do bom e melhor, enquanto tem outros se acabando, aí é muito bom, né? Chega outro cidadão, aí diz: irmão, eu fui na igreja e chegou o pastor, botou a mão na minha cabeça: irmão, você é um jovem e você tem o dom de profecia porque Deus está contigo e Deus vai te colocar numa posição maravilhosa. E ele contando aquilo ali tudo. E de vez em quando ele falava, eu sentia o bafo de cigarro. Aí ele disse: olha, irmão, eu senti que aquele pastor era um homem de Deus. Porque o homem se tremia todo quando falava comigo naquela posição e tal. E eu estou estudando forte, irmão, estou estudando forte. Forte mesmo, isso era a palavra dele. E estou para viajar já para um estado aqui, que eu não vou falar onde, que é o canto lá de fazer curso de teologia. E o pastor está dando maior força, disse que eu tenho um dom de profecia. E começou por ali todo, e eu olhei para ele assim, eu disse: realmente, esse pastor deve ser um grande homem de Deus, porque não saber o que é um aviciado. Não é que Deus não tire um aviciado das drogas, do cigarro, da bebida, de qualquer tipo de vício. Claro, ele tira sim. Ele tira sim. Mas eu estou falando no ponto da mentira do homem que se diz servo de Deus e não conhecer a prática daquela pessoa. Quando é com os 8 dias, passa ele com o cigarro aceso. Aí eu acho que ele se esqueceu o que passar de frente, aí passou com o cigarro aceso e fumando. Disse: oxê, o homem que estava para ir para fazer um curso de teologia, para ser um pastor, e não deixou o vício ainda. Eu me admiro com esses ensinamentos. E ele dizendo que esse profeta, esse pastor era um homem de Deus. Eu disse: rapaz, todo o povo, todo cidadão, todo ser humano, ele é criatura de Deus. Servo de Deus, não. Não aceito eu. Os servos de Deus sofreram tormentas para pregar o evangelho. Os servos de Deus perderam a cabeça para pregar o evangelho. Os servos de Deus perderam a vida, foram apredejados, como foi o caso de Estevão, para pregar o evangelho. Os servos de Deus hoje andam de Hilux, os mais simples. Os mais avançados já andam de Camaro. Os mais avançados já andam com um carro melhor. E os mais avançados já têm um jatozinho particular de transferir ele de um estado para o outro. E vocês sabem disso. Enricar das custas de quem? Tirar da verdade da Bíblia e jogar a mentira no lugar. Porque se Jesus disse: receber de graça, você recebeu o dom da palavra de graça, Deus te deu o prazer de tu pregar a palavra de Deus de graça, para que tu cobrar? Para que tu mentir, jogar em cima de uma pessoa hoje? Se Deus está falando para os filhos de Jacó, no Brasil que eu conheço, ninguém é filho de Jacó.
Porque nós somos da classe gentios, não da classe israelita escolhida por Deus. Porque Israel tem muitos gentios e também tem povo das tribos que não existe mais. Dissiparam todas as tribos de Israel. Então, nós queremos deixar bem claro que deve ser levado em consideração a Bíblia, o tempo que ela foi escrita e para quem a leitura está sendo escrita. Porque se você chegar a pegar um versículo da Bíblia, aonde Jesus dizendo ali para fazer, vós sois filho do diabo, você não quer aceitar. Peraí, irmão, isso aqui não é com a gente não. Deus está dizendo lá para os fariseus, peraí, mas também está na Bíblia. Quer dizer que vocês aceitem isso aqui que Deus disse para vocês, e João 8,44 em diante vocês não aceitam, porque Jesus estava falando com alguém. Aqui Deus estava falando com os filhos de Jacó. E João 8,44, Deus está falando com quem? Jesus está falando com quem? Vamos ler aqui. Vamos ler aqui porque é muito interessante. Aqui, ó. João 8,44. João 8,44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Perdão. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. É isso mesmo. E quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Que coisa maravilhosa. Vocês não aceitam isso aqui para vocês. Vocês que não são hereges. Vocês não aceitam. Né? Diz que nós somos hereges porque nós lê isso aqui. Se lê isso aqui para vocês, vocês dizem, não, peraí, não, isso aqui Jesus está dizendo para os fariseus. Quer dizer que lá que Deus está dizendo para os filhos de Jacó são vocês. E vocês são filhos de Jacó aonde? Voltem a estudar a Bíblia. Você disse que sou eu que preciso estudar a Bíblia. Mas eu acho que alguém tem que estudar a Bíblia. Voltar a estudar a Bíblia e não só estudar, aceitar a Bíblia como ela é. Colocar cada coisa em seu tempo, cada versículo em seu detalhe e cada detalhe apontando para alguém. Porque cada detalhezinho aqui está apontando para alguém. Em momento nenhum Jesus falou para os brasileiros. Em momento nenhum na Bíblia. Eu quero que você me mostre aqui. Esse capítulo aqui está direcionado ao povo brasileiro. Do Brasil, lá para o Brasil. Esse capítulo aqui está direcionado para o povo da Argentina. Lá no ano 2021. Daqui a 2000 e poucos anos. É que vai ter... me mostra. Nós estamos mostrando aqui claríssimo. Quando a Bíblia cita isso aqui, João 8,44, vocês não querem aceitar. Porque não é para vocês. Não, isso aqui Jesus está falando aqui para os fariseus. Mas vocês são fariseus sim. Porque vocês não estão aceitando o Evangelho de Jesus Cristo como ele pregou. Porque quando ele disse, não passará desta geração, vocês estão dizendo que é a geração da gente. Uma geração não dura 2000 anos. Oh. Realmente, viu? Realmente, alguém tem que ler a Bíblia e aceitá-la, ou que dou ou não, como ela é. Só que tem um porém. O motivo de vocês estar tão agitados contra a verdade é que vocês vão acabar sozinhos. Ou vocês adotam a verdade e o povo estão se acordando. Veja nesse canal um coitado como eu, trabalhador da enxada, arrancador de mato, né? Que eu sempre fiz isso desde da minha mocidade. E chegar, ler uma coisa aqui, ver que aqui Jesus Cristo falou aqui em João 8,44, falou para os fariseus. Malaquias 10, Malaquias 3, 10 em diante, Deus está falando para os filhos de Jacó. Eu vejo desse jeito. Agora, porque eu vejo que Malaquias 3,10, 3,10 de 3,6 em diante, Deus está falando para os filhos de Jacó e não para mim. Porque eu não tenho um templo de recardação. Eu não vivo viajando, passeando de avião, às custas dos clientes daquele templo. Eu chamo de cliente, que é uma empresa. Eu não vivo. Aliás, a empresa religiosa hoje, ela é a única empresa que
que os fiéis é quem paga o salário do patrão. Eu nunca vi isso. Você trabalha de graça para eles, né? Eu conheço turmas de pessoas que trabalham de graça. Passa dias todo dentro do templo lá, varrendo, lavando, pintando, fazendo tudo. E o pastor dentro de um carro bom, só viajando. Foi para tal canto resolver uma coisa. Foi para tal canto resolver uma coisa. E eles trabalhando e o suor derramando. Tudo de graça. É aquela história, né? Se eu tenho quem faça, para que eu ir fazer? Afinal, eu sou um servo de Deus, né? Sou um servo de Deus. Tá bom demais. A quem Deus promete não falta, né? Esse é o patamar deles. Mas vamos para frente. A verdade, ela vai caindo dentro do regime, do sistema religioso, vai caindo de pouco a pouco, alguém vai vendo a verdade, alguém vai olhando, vai observando, vai entendendo, vai voltando às escrituras, vai ler como está escrito e vai entendendo e vai percebendo que a quem Deus falou, falou, e a quem Deus não falou, não falou. Se Deus falou tudo aquilo ali para os filhos de Israel, para as 12 tribos de Israel, é para os filhos de Israel. Se Deus falou para os gentios, é para os gentios. E a Bíblia não foi escrita para nós hoje em 2021, de maneira nenhuma. Porque a Bíblia, ela é um livro escrita e tem direção para quem foi, para qual geração foi, quando ia se cumprir, quanto tempo seria, se seria uma geração muito distante que ia passar, ou se seria uma geração próxima, ou se seria como Jesus disse naquele versículo lá do livro de João: em verdade vos digo que não passará dessa geração. Né? Então uma coisa eu lhe digo com maior certeza: não vai passar dessa geração que eu vivo, dessa geração, que muitos, centenas, milhares de pessoas nesse Brasil vai conhecer a verdade como é escrita, vai sair de dentro do regime, do sistema religioso e vai passar para um templo aonde não seja obrigatório pagar dízimos e oferta. Porque primeiro, a oferta você dá aquilo que quer. E o dízimo não tem mais necessidade, porque o dízimo nós não vivemos na tribo de Levi para estar recebendo dízimos. E não somos das tribos de Israel para estar pagando o dízimo, para aquele dízimo ir para a tribo de Levi. Espero que tenha ficado bem claro. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.